Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Eu, na quinta-feira passada, tinha feito uma inscrição para falar de um tema que eu acho importante e acabei depois não comentando um aspecto que eu achei positivo, que foi o investimento na escola de turno integral, que leva o nome do nosso amigo, jornalista, poeta, ex-vereador, Delgar Soares. Achei que é um passo na direção daquilo que deveria ser o ideal do nosso país, de termos escolas de turno integral. Isso é uma bandeira do PDT. Brizola, no Rio de Janeiro, fez nada menos do que 508 CIEPs, Centros Integrados, escolas de turno integral, para as crianças pobres poderem ter acesso a uma escola que normalmente nós sabemos feitas para os ricos. 508 escolas para mais de 1.000 crianças, turno integral, que depois, infelizmente, os governos sucederam, não deram continuidade. Aqui, quando o governador do Rio Grande do Sul, Brizola, já tinha construído 6.300 escolas. E quando a gente vê esses números, eu lembrando esses números, 6.300 escolas construídas no Rio Grande do Sul, 508 CIEPs construídos no Rio de Janeiro, olhando na atualidade para os desvios de conduta dos governantes que nós temos, os bilhões e bilhões que são desviados para a corrupção, nós vemos como que um governo realmente íntegro, que queira reverter a riqueza do país para os brasileiros, pode construir em 1 ou 2 mandatos. Tudo o que se perde com a corrupção é dinheiro que deixa de ser enganeado e investido para a população. Isso, os governos do Brizola no Rio Grande do Sul e no governo do Rio de Janeiro, são uma demonstração. Primeiro que, mesmo ele sendo o inimigo número 1 daqueles que estavam no poder, nunca ninguém conseguiu apontar nenhum desvio de conduta do Brizola, seja no governo do Rio Grande do Sul, seja no governo do Rio de Janeiro. Nós, trabalhistas, podemos com todo orgulho ter a fotografia do nosso líder maior nos nossos gabinetes, como eu tenho no meu. Mas eu queria dizer que, inspirado até numa emenda que foi feita na Constituição Estadual pela deputada Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, que é deputada estadual, nós propusemos uma emenda na Lei Orgânica do município, que lá no seu artigo 170, inciso 6, diz que os governos em Pelotas deverão prover meios para que progressivamente seja oferecido horário integral aos alunos da rede pública municipal. Eu tenho orgulho de ser o proponente dessa emenda, que coloca não para esse governo, mas para todos os governos que se sucederem em Pelotas, para ter como horizonte que a escola de turno integral, como o Darcy Ribeiro gostava de dizer, é a escola de verdade, é a escola que realmente dedica o tempo necessário para que as nossas crianças possam aprender. Então, eu queria cumprimentar a iniciativa da prefeita Paula de fazer daquela escola, Delgar Soares, uma escola de turno integral. É o primeiro passo, é uma primeira escola, mas é importante, sinaliza uma preocupação com aquilo que é essencial. Eu sempre disse que posso ver uma série de avanços sociais nos governos
do nosso país, mas eu ainda não vi um governo que se dedique, a não ser os casos do Brizola, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que se dedique de corpo e alma para aquilo que eu acho que é a salvação nacional. Aliás, é a bandeira número 1 do PDT. Salvar as crianças da ignorância, do abandono, é uma causa de salvação nacional. E talvez isso não seja mais do que nunca algo para ser reafirmado. No momento de crise, de confusão, de perda de referências, lembrar que nós investimos nas nossas crianças, na formação das nossas crianças, é fator de esperança no nosso futuro, já que o presente está tão difícil de encarar. Eu queria também dizer que tenho feito várias palestras alertando os nossos jovens a respeito da PEC 287, dessas retiradas de direitos que nós temos tido incessantemente por esse governo, que eu já disse várias vezes, mas reafirmo, não tem legitimidade para fazer o que está fazendo. Um governo que deveria ter sido afastado também, já sabemos que não tem legitimidade do ponto de vista também da moralidade pública. Foi um governo que está atacado pela Lava Jato, apontado esse presidente em várias denúncias. Ele não tem nenhuma moral para estar impondo mudanças radicais que ferem a nossa Constituição cidadã. Aliás, isso tem dito a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, tem dito a CNBB, já disse isso publicamente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já disse a ANAFISCO, Associação Nacional dos Fiscais de Tributos Federais, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, quer dizer, várias entidades que têm respeitabilidade pública, se manifestaram que nós não podemos ter retrocessos sociais. Um país que avançou, como nós avançamos, com a Constituição de 88, criando uma mínima construção de um estado de bem-estar social, não pode admitir que um governo momentâneo, uma maioria momentânea parlamentar, possa derrubar uma Constituição. Nós tivemos hoje pela manhã a notícia de que o governo Temer vai exonerar 14 ministros que são deputados federais para construir a maioria que ele precisa de 308 votos dentro da Câmara dos Deputados para aprovação da PEC 287. Eles aprovaram a terceirização de atividade fim, porque não era uma PEC, com 233 votos a 188. E agora precisam aumentar esse número. E não estão medindo esforços para isso. Estão tentando convencer de todas as formas a base do governo a aprovar essa emenda constitucional que vai retirar direitos para as próximas gerações. Para nós e para as próximas gerações. Isso é um projeto para 40 anos. Isso não é um projeto só para atingir aqueles que estão hoje trabalhando e produzindo. Não, isso é de longo prazo, uma mudança de longo prazo. Eu fiquei contente de saber que a bancada do PSB, que aliás a liderança indicou como questão fechada do PSB, votar contra essas chamadas reformas, que de reforma não tem nada, embora a gente saiba que vai haver pressão sobre esse ou aquele deputado, mas é importante que o partido se manifeste. Um partido estando na base do governo dizendo que é contra essa retirada de direitos, isso sinaliza para a comunidade que, na verdade, é insustentável esse tipo de alteração na nossa Constituição. Nós vamos ter aí mobilização agora no dia 28, a greve geral, para que as pessoas possam se manifestar publicamente e dizer que nós não aceitamos nenhum direito a menos. Não aceitamos retirada de direitos. Não pode haver retrocesso social. Nós temos que passar a pensar e agir para a melhoria das condições da nossa sociedade, não para piorar. E o que está acontecendo aí é só retirada de direitos. É o povo brasileiro pagando o preço da corrupção, pagando o preço de garantias para os credores do Brasil, para criar condições aí melhores em relação àqueles que vivem do mercado financeiro
e não para a população brasileira. Eu quero fazer um chamamento a todos, vereadores, lideranças, que esse é o momento de nós pressionarmos os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul. Eu coloquei, inclusive, na minha página no Facebook, 12 Marcos Cunha, a lista com nome, endereço, telefone, e-mail de todos os 31 deputados federais. Eles não estão habituados a ter que responder à comunidade. É a hora do vereador Dila mandar um e-mail para o deputado federal, interpelando o vereador, perguntando a ele se o senhor está a favor do povo ou a favor desse governo, votando com a população para as próximas gerações ou sucumbindo a interesses mesquinhos e momentâneos de um governo que está aí, na verdade, de uma forma melancólica, né? Porque aparecendo em todas as páginas policiais e indicado em todas as investigações possíveis e imagináveis de propina, de corrupção ativa e passiva, em todos os momentos tristes do país. Temer está presente, Eliseu Padilha está presente, a cúpula do atual governo, que está promovendo a retirada de direitos, é a primeira analista, para concluir, é a primeira analista dos indiciados na Polícia Federal. Então, um apelo que eu faço a que todos participem dessa mobilização, da greve geral do próximo dia 28, e interpelem os 31 deputados federais. Mandem sim um e-mail, um telefonema, uma carta, questionando os deputados federais. Tenho certeza que eles que não estão habituados a responder à população vão se sentir pressionados e vão refletir 2 vezes antes de votar essa PEC 287. Obrigado, presidente.